Olá, meus queridos. Aqui nós vamos para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto que provavelmente você já ouviu falar, mas talvez você não tenha compreendido, né? É sobre os mistérios ocultos, né? Você sabe o que é os mistérios ocultos? Então esse é o assunto que nós vamos falar de hoje. O que é um mistério, por exemplo? Aquilo que não é revelado, é um mistério, né? Aí a pergunta que fica é o seguinte: você sabe por que que os judeus, eles se utilizavam uma cobertura na cabeça, e até hoje usa, né, o chamado kippah, aquele tipo um bonezinho, né, que fica só a coisa, o kippah, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos discorrer esse assunto para a gente ver se a gente entende, né, por que que eles usam isso aí, tá? Então antes de começar o vídeo, eu peço a você que você deixe o seu joinha, né, e acompanhe até o final esse vídeo para que você possa compreender, né? Então, logo de início, a gente vai entrar nesse assunto, tá? Porque, como eu já falei, né, que todos os judeus eles usam essa cobertura, principalmente os judeus ortodoxos, né? Entendeu? E na visão deles, eles dizem o seguinte, né, que aquilo representa que acima deles só Deus, né? Então eles dizem isso, né? É claro que Deus é acima de todas as coisas, né? Mas a pergunta é, será que a interpretação fiel é essa? Será que eles estão falando realmente o que é verdade? Porque se eles tivessem entendido direito o que significa isso, provavelmente eles teriam aceitado o Senhor Jesus, né? Mas eles não entenderam direito, né? Então o significado vai além disso aí, tá? Para vocês entenderem mais perfeito isso aí, nós vamos num texto das Escrituras Sagradas que está em Êxodo, né? 29, versículo 6, tá? 29, versículo 6. Então, está escrito assim, tá? Vou pegar aqui as Escrituras, porque, na verdade, antes de ler aqui essa leitura, eu vou explicar para você. Deus, quando ele entregou a lei a Moisés, tá? Ele, toda a vestimenta dos sacerdotes, né, que atendia ali para fazer o sacrifício, toda aquela vestimenta ela tinha um significado. Então Deus mandou fazer diversas coisas, né? Até mesmo a própria vestimenta contava uma parte da história, né? Entendeu? De quem saíram do Egito, tem tudo isso aí. Só que esse não é um assunto que nós vamos entrar hoje. Mas então, para você entender, toda a vestimenta que eles faziam para os judeus que atendiam lá os sacerdotes, ou o sumo sacerdote que atendia, cada peça daquela roupa ela tinha um significado, tá? Mesmo em mistério, ela tinha um significado, né? Ou das coisas passadas ou das coisas que estavam por vir. E aqui nós vamos falar que é da cobertura, né? Entendeu? Que os judeus usam, que dizia sobre coisas futuras. Então, aqui nós vamos fazer a leitura, porque, como eu já disse, Deus mandou Moisés fazer isso e entregar para o sumo sacerdote, tá? Que era a chamada mitra, né? Que é uma cobertura, né? Tipo uma coroa que tinha, né? E o resto eles usavam, era costume dos judeus usar a cobertura como um turbante, né? Todo mundo sabe o que é o turbante, né? No Oriente Médio tem muito disso aí. Eles usariam o turbante. Todas essas coisas têm um significado. E aquela mitra também que Deus mandou Moisés fazer, ela tinha um significado. Então nós vamos ler aqui em Êxodo 29:6, o que Deus mandou Moisés fazer com a mitra, né? Então Deus disse assim a Moisés: "E a mitra porá sobre a sua cabeça a coroa da santidade, porá sobre a mitra", entendeu? Então Deus fez a mitra, mandou ele fazer a mitra, que era a cobertura, e uma coroa, que era a coroa da santidade. O que que isso representava? A santidade em si, ela representava Cristo, que Cristo é que nos santifica, tá? Agora, a mitra em si, que era a cobertura, aquilo fazia o quê? Aquilo escondia um mistério. E qual era esse mistério? Entendeu? Qual era esse mistério? Esse mistério era o próprio Cristo, que ainda não tinha vindo. Então Deus não revelou para esse povo as coisas totalmente às claras, tá? E por que que Deus não fez isso? Porque Deus não queria que ele chegasse à perfeição antes de nós. Então Deus ia fazendo aquilo como se fosse oculto, e aquilo ocultava, tá? Para eles que tudo aquilo que eles faziam era sombra das coisas futuras. Era uma representatividade de Cristo e das coisas futuras e da glória de Cristo, né? Que ainda não tinha visto, que é a glória de Deus, né?
que Cristo é a glória de Deus. E aí vocês vão entender, né? Eu vou passar agora para, na verdade, Colossenses 1:26, para vocês perceber que o que eu estou falando aqui, ela está ligada a outras passagens das Escrituras que nos identifica isso. Então não é uma coisa assim simplesmente tirada da cabeça, porque as Escrituras Sagradas ela é uma sequência. Então para você compreender é necessário que tudo que você vê no Novo Testamento, tá entendendo? Ela se refere muitas vezes de coisas que está no Velho Testamento para compreender. E aqui é Paulo quem fala, né? Em Colossenses 1:26, né? Então, Paulo vai falar em Colossenses 1:26 o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, ao qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo, em vós esperança. Viu? Então, essas coisas que eles faziam lá, no passado na lei, era oculta, nesse sentido, era um mistério oculto, porque ainda não era a revelação de Cristo, mas a indicação de Cristo, porque tudo que se fazia na lei se apontava para Cristo, né? Aí a pergunta é, mas então o que isso tem a ver com a cobertura? Tá. Essa resposta nós vamos ter, na verdade, na carta de Paulo aos Coríntios, né? Aos Coríntios é que nós vamos ter essa resposta. Então nós vamos ler no livro de Coríntios, tá? Primeiro Coríntios, capítulo 11, né? Então, diz o seguinte: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Entendeu? Por quê? Né? Mas quero que saibais, agora no versos 3, aqui eu li o 4. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Tá? Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Tá? Então, por quê? Porque tendo a cabeça, desonra a sua própria cabeça. Entendeu? Porque, na verdade, o que acontece? Deus, isso é uma hierarquia. Deus é a cabeça de Cristo e Cristo a cabeça do homem. Quando o homem ora com a cabeça coberta, pressupõe o seguinte, que ele esconde a glória de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, ele se manifesta no homem, e daí o homem com a cabeça descoberta, ele vai revelar a glória de Cristo, entendeu? E Cristo daí se revela a glória de Deus. Então a glória de Cristo ela não pode ser coberta. No passado, como eu já li lá, ela era coberta porque Cristo ainda não tinha vindo ao mundo e não tinha sido glorificado. Então, eles usavam o kippá, usava, por exemplo, no caso dos sacerdotes, a mitra, usava a cabeça coberta, indicando que a glória de Deus, que é Cristo Jesus, ainda não tinha se manifestado ao mundo. Mas agora que Cristo Jesus se manifestou ao mundo, como nós lemos ali, entendeu? Esse mistério foi revelado ao mundo, o homem não deve cobrir a cabeça, porque o homem é a glória de Cristo, a glória de Deus. Se você colocar na hierarquia, fica sendo assim, que a glória de Cristo é o homem com a cabeça descoberta, refletindo a glória de Cristo, a glória de Deus que é Cristo Jesus. Portanto, o homem não deve cobrir a cabeça para orar ou para profetizar. Isso é nos cultos, meus amados, porque senão não seria possível estar com esse boné e falando. Tá entendendo? Então, nos cultos de adoração, o homem não deve cobrir a cabeça. Entendeu? Ele deve manter a cabeça descoberta para sua cabeça não ser desonrada, e com isso ele glorifica Deus através da manifestação do Espírito, dado por próprio Jesus Cristo, que é a glória de Deus. Assim, a glória de Jesus Cristo é manifestada aos homens. Compreenderam? Então, isso é espiritual, meus queridos. Isso não é uma visão material. Né? Então, o homem, ele deve, num culto de adoração a Deus, ele deve manter a sua cabeça descoberta. E a glória de Cristo, que é o homem, é manifestada. Tá? Então, se manifesta a glória de Cristo através do homem, tá? E a glória de Deus
que é Jesus Cristo, é manifestado ao mundo. Compreenderam? Alguma dúvida? Vocês podem escrever aí embaixo nos comentários.